Graça e paz. Amados, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no versículo 3, a palavra diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Ser pobre em espírito é o alicerce para as outras virtudes. Ser pobre em espírito, meu amado, é o primeiro degrau da escada rumo ao céu. Ser pobre de espírito é reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. É quebrar o nosso orgulho, meu irmão. É esvaziar-nos de nós mesmos para que Deus nos encha dele. O vazio que as pessoas sentem pelo mundo afora só podem ser preenchido por Jesus. Muitas vezes querem preencher o vazio da sua alma com coisas materiais ou riquezas, mas isso não é possível, porque o vazio só pode ser preenchido por Jesus de Nazaré. Amém? Quando uma pessoa ela não é pobre de espírito, ela não encontra sabor no pão do céu e nem sente sede da água da vida. Ser pobre em espírito ou pobre de espírito não é falta de dinheiro ou bens materiais, não. É carência de Deus em sua vida. E olha o que Deus ele nos diz através do profeta Isaías, lá no capítulo 57, versículo 15. Diz assim: Porque assim diz o alto, o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito. Ser pobre de espírito é ser humilde de espírito, meu amado. E diz mais o texto: para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Aí tem uma outra versão que diz assim: porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre, e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Amém? E tem mais um versículo que eu quero trazer para os irmãos. A minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Amém? Os dois versículos que nós lemos do profeta Isaías estão sincronizados, estão de acordo com o significado da pobreza de espírito que Jesus fala aqui. E eu quero trazer um ensinamento para a sua vida. Enquanto você não for pobre de espírito, de modo algum Jesus Cristo será precioso para você. Enquanto não enxergarmos nossa própria miséria, jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Feliz é o homem que reconhece sua total carência e põe sua confiança em Deus. Amém? Não podemos atingir os padrões de Deus por nós mesmos. Temos de nos apresentar diante dele e reconhecer nossa carência espiritual, esvaziando-nos de nosso senso de justiça própria, autoestima moral e vanglória. É quebrar o nosso orgulho, meu amado. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho e as nossas vaidades diante disso tudo. Fazendo assim, nós estaremos prontos para que Deus nos encha dele. E a lealdade, sinceridade, honestidade e profundidade desse arrependimento são requisitos essenciais para entrar na vida eterna. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra nos ensina que a porta do céu é estreita. E aqueles que se consideram grandes aos seus próprios olhos não podem entrar lá. Não se engane. Faça uma reflexão na sua vida espiritual, porque a salvação é entre você e Deus. Eu não posso salvar a sua alma, mas eu posso te ensinar o caminho que leva a Jesus, porque quem pode salvar a sua alma é Jesus de Nazaré. E olha o que Jesus nos ensina, amado. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço da roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem.
mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Palavra de Jesus. A vida cristã não é um remendo novo numa estrutura velha, não. O Evangelho, ele produz mudança radical. É nascer de novo, é nascer da água e do Espírito. A graça, meu amado, transforma e faz do pecador uma nova criatura. Deus, ele coloca o homem de pé novamente. Se você não confessou Jesus como Senhor da sua vida, hoje você tem uma oportunidade. A palavra nos ensina que todos aqueles que vêm, todo aquele que nele crê, não será envergonhado. Isso está lá em Romanos 10, versículo 11. Então não importa aquilo que você fez ontem. Se você se arrepender verdadeiramente e confessar o seu pecado a Jesus, Ele te recebe de braços abertos e perdoa os seus pecados e não se lembra mais. Não quebramos o nosso orgulho enquanto não houver arrependimento de pecados e confissão sincera diante de Deus. E o versículo 3 nos ensina que somente os pobres de espírito podem entrar no reino dos céus. Não se engane, meu amado, em nome de Jesus. Ser pobre em espírito ou pobre de espírito é sentir que nada somos, que nada temos e olharmos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente de sua misericórdia e de sua graça. Que Deus, ele possa abençoar a sua vida ricamente. Faça uma reflexão na sua vida espiritual. Será que você tem intimidade com o Senhor? Será que eu tenho orado como deveria orar? Será que eu tenho ouvido o Senhor falar através das Escrituras? Eu preciso me esforçar na caminhada rumo ao céu. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente. Amém?